Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar para vocês a segunda parte do D605, a nossa técnica de regiões, a técnica que nós desenvolvemos e nós estamos utilizando no dia a dia. Tá? Vou passar para vocês aqui os detalhes mais importantes, aquilo que vocês precisam saber para traçar as regiões de maneira correta, tá bom? Bom, primeira coisa, por que a técnica se chama D605, né? Bom, D605 significa o quê? D de diário, 60 de 60 minutos e 5 de 5 minutos. Ou seja, são nestes tempos gráficos que a gente vai fazer os estudos de região, tá bom? Por isso que eu denominei essa técnica de D605. Bom, vamos lá. A gente vai começar a nossa análise pelos 5 minutos, tá bom? Por que os 5 minutos? Porque nós operamos day trade, né? Ou seja, as nossas operações são intraday. Então, eu preciso delimitar primeiro as regiões por meio do intraday. E como a gente utiliza o gráfico de 5 minutos como parâmetro para verificar essas regiões, então a gente começa por ele. Arthur, por que eu não traço o Fibonacci antes de traçar as regiões? Porque quando a gente coloca muita linha na tela, por exemplo, eu venho aqui, coloco linha, 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 né? A gente começa a ter, né, o que eu chamo de crenças limitantes. O que é isso? Estou vendo um tanto de linha aqui. Se você vai traçar uma região, às vezes você fica influenciado pela linha, e isso não é legal. Então, quando a gente for fazer esse estudo do D605, o que eu recomendo fortemente a vocês? Comecem primeiro pelos 5 minutos fazendo o estudo de região, tá bom? E aí, depois da gente fazer esse estudo de região, a gente passa para o outro tempo gráfico 60 minutos, que é o tempo que eu venho utilizando para traçar o quê? O Fibonacci matriosca, tá bom? Bom, então vamos analisar aqui o que está acontecendo nos 5 minutos. Bom, eu tenho o gráfico, né, funcionando aí dessa forma. Aqui, se eu for analisar, né, eu tive um mercado que segurou muito o preço, né? O mercado estava vindo uma tendência aí mais baixista e aqui, né, os compradores mostraram uma força e não deixaram o mercado dar continuidade nessa tendência mais o quê? Mais baixista. E aí tem um detalhe. Quando vocês forem fazer as marcações do D605, eu quero que vocês tentem ser ao máximo cartesianos, ou seja, tentem ao máximo traçar as regiões corretas. Para isso eu vou dar uma dica para vocês. Antes de traçar aqueles retângulos, né, venham aqui, ativem o magnético e quando vocês forem traçar as linhas, vejam onde o preço bateu muitas vezes. Por exemplo, aqui, né, nessa região, eu sei que o preço brigou por diversas vezes. Talvez aqui seja um bom parâmetro para eu começar a minha região mais compradora. E aí, vamos olhar no passado se nessa região a gente teve mais comprador demonstrando interesse, né? Bom, se eu analisar aqui um pouquinho mais para trás, né, eu tive muita compra onde? Aqui, né, nessa região do dia 12 de maio. O que a gente faz? Deem um zoom na região, né, e analisem onde que o preço acabou brigando bastante. Eu acho que foi aqui aproximadamente, né, nessa região aqui, ó. O preço brigou bastante. Então, a gente pode considerar o quê? Essa região do 56,5 até o 71,5 como uma região que uma região mais compradora. Aí sim, aí vocês vêm com a ferramenta, né, do retângulo, das formas e traçam a linha, tá? Então a gente tem ali do 71 até o 56,5. Joguem aqui 2 cliques, posição 71 até o 56,5, tá bom? E aí eu venho na aparência, mudo aqui o tipo da linha e a cor da linha para uma cor mais verdinha, ou seja, uma região onde o mercado tende a ser um pouco mais o que? Comprador, tá bom? Então assim a gente começa a traçar as nossas regiões em tempo gráfico de 5 minutos, beleza? Bom, e aí, né, vamos analisar aqui o que aconteceu nesse dia também. Bom, o mercado fechou lá na região do 61, né?
E aí, analisem só. Aqui o preço teve uma dificuldade enorme para quê? Para subir. Ou seja, a força vendedora nessa região foi muito forte. Então, o que vocês podem fazer? Nessa região aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um mercado que é um pouco mais vendedor, né? Olha só, inclusive, eu acho que coincide com um gap, né? Ou seja, aqui em cima eu tenho uma região de dólar que é um pouco mais o que? Vendedora, porque o comprador tentou, não conseguiu, tentou e não conseguiu, o mercado caiu, depois voltou lá na região, não conseguiu, tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu. Vocês conseguem enxergar, né? O que o gráfico está me falando? Está me falando que nessa região aqui, né, eu tive uma presença muito forte de quem? Da ponta vendedora, tá bom? Então vamos lá, região do 65,5 até o 80. Eu vou vir e vou traçar o meu retângulo aqui na região 65,5 até o 80. Venho na posição 80, 65 e meio. Aparência, vou mudar a aparência também, deixar ele mais vermelhinho, tá? E vou traçar aqui. Beleza? Então aí a gente tem uma região de dólar que é um pouco mais do que vendedora, né? Bom, se eu analisar aqui no espectro mais amplo, o que acontece? Eu tenho, ó, essa região aqui como sendo a região mais vendedora dos últimos tempos. Eu acho que inclusive é o topo histórico do dólar, né? Então, essa região ali, né, é uma região também que a gente considera o quê? Uma região de dólar mais vendedora. Então eu venho aqui nessa região, né, analiso aqui onde teve diversos toques, ó, dos candles, venho aqui e seleciono essa máxima da região e tenho aqui a minha região de dólar que é mais do que vendedora, tá bom? Mas lembre-se, vocês vão fazer essas marcações, recomendo que venham aqui no magnético, puxem a linha e meçam direitinho qual que é a posição, tá, do nível de preço, beleza? Bom, beleza. Então aqui a gente tem traçado uma região de dólar que é mais compradora e outra região de dólar que é mais o que? Vendedora. Bom, mas nesse ínter aqui, se a gente analisar o estudo de preço, né, a gente analisar de fato o que o preço está fazendo, a gente nota o seguinte, olha só, nessa região do passado eu tive um mercado que me consolidou um pouco, né? E o que aconteceu exatamente nessa região no futuro? A mesma coisa, né? A gente teve um mercado que acabou o quê? Se consolidando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa região e marcar como sendo uma região de quê? De indecisão do preço, né? Porque o mercado ficou indeciso nessa região. E justamente aqui, se a gente for parar para analisar, eu tenho o quê? Aqui eu tenho um fundo que é importante. Lembra na primeira aula do D605 que a gente aprendeu a analisar a questão dos pivôs, né? Pivôs de alta, tendência de alta, pivôs de baixa, tendência de baixa, né? O mercado aqui está tentando ficar o quê? Mais comprador. Para isso, ele precisa perder com força quem? Esse fundo e a região desse fundo aqui também, né? Tanto a gente pode até dar uma ajustada aqui no preço para bater exatamente ali, ó. Coincidiu em diversas regiões, ó. Tá? Então aqui a gente tem uma região que é mais o que? Indecisa. Porque o mercado precisa perder essa região com força para entrar no movimento mais baixista e buscar lá embaixo quem? A nossa região que é mais compradora. Ao revés, se o mercado me abre próximo da região do 61, chega aqui e não ganha esse ponto de indecisão, o que acontece? O mercado pode simplesmente voltar, fazer um topo que é maior que o último topo, ou seja, a gente vai ter um movimento que é aproximadamente dessa forma, o mercado abre aqui, vem buscar aqui a região, pode buscar aqui depois, dá continuidade no movimento. Rompeu aqui e aí o mercado tende a subir e vir buscar o quê? A região desse outro pivô aqui, né? Desses pivôs, ó, se a gente for parar para analisar, porque são regiões onde o dólar pode brigar, como a gente viu na nossa última aula. Beleza? Bom,
Então é ficar muito atento a essa questão dos pivôs, porque eles vão ajudar vocês a enxergar melhor, né, as regiões onde o dólar tem que ganhar para ficar mais comprador ou tem que perder para ficar mais o quê? Mais vendedor, tá bom? Bom, então a gente já fez uma análise muito boa das regiões de preço, lembrando, isso tudo nos 5 minutos antes de passar para os outros tempos gráficos. E aí, vamos analisar aqui para ver se a gente tem mais algum detalhe que seja importante. Bom, olhando lá no passado, né, eu tenho aqui, abaixo dessa região aqui que é mais compradora, né, lembrando que essa região, a base dela a gente puxou de um período pretérito, eu tenho o quê? Eu tenho nessa região aqui um fundo, né? Um fundo que é muito relevante, fundo aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos vir nessa região, né, e ficar atento nesse fundo, porque se o mercado me perde aquela região ali de compra, a gente sabe que ele tende a acelerar o movimento. E onde que esse movimento pode o quê? Parar? Talvez o movimento possa parar, caso ele venha para baixo, nessa região aqui. Né? Tanto é que essa região também tem um outro fundo bem aqui. Então essa região aqui do 25 a 28,5 é uma região importante, porque se o dólar me perde aquela região de compra, ele fica mais vendedor, ganha força vendedora e pode vir buscar quem? Essa região. E aí, se a gente analisa no passado, o que acontece? Essa região aqui, ó, é marcada por quê? Rasgadas, né? E aí, a gente viu na primeira aula que o mercado tem memória. Ou seja, se o mercado me perde essa região mais compradora, o vendedor vai estar mais forte. E aí, a venda pode chegar até onde? Exatamente nessa região aqui. Então, eu falo para vocês o seguinte, fiquem atentos a essas regiões de rasgada, porque se vocês estão vendidos e o mercado entra aqui, analisem o contexto. Se começar a cair com muito volume de venda, segura a posição, porque provavelmente o mercado vem buscar qual região? Essa região aqui, porque essa é uma zona de rasgada de preço, tá bom? E aí eu também deixo delimitado aqui no gráfico, né, essas regiões de rasgada para eu saber. Estou vendido, perdeu aqui, eu sei que o mercado pode vir buscar exatamente quem? Aquela região ali embaixo. Beleza? Então, assim, a gente faz a primeira análise das regiões de preço. Né? Vocês conseguem enxergar isso? Que aqui o mercado foi mais comprador, tanto é quando a gente voltou um pouquinho no tempo, a gente viu essa questão do comprador mais forte nessa região. Né? Aqui é uma região de indecisão, de fato o mercado precisa perder esses pivôs aqui, né, para ficar mais vendedor, e inclusive teve o quê? Uma consolidação dentro dessa região, que torna ela de fato uma região indecisa. Né? E aqui uma região mais forte o quê? Na venda, né? Porque, olha só, o comprador não teve força suficiente para romper essa região para cima e vir buscar essa outra região aqui, que também é uma região mais de indecisão do preço, tá bom? Então, façam em primeiro lugar a análise no 5 minutos e aí depois a gente vai passar para qual tempo gráfico? A gente vai passar para o tempo gráfico de 60 minutos. Arthur, por que 60 minutos? Como a gente não utiliza mais os pontos intermediários, ou seja, como a gente não utiliza mais os suportes e resistências que são traçados no tempo gráfico mensal, semanal, 144 e diário, eu preciso ter uma distância mais justa entre os níveis de Fibonacci. Então, eu não posso pegar o diário como parâmetro. Então, eu vi que nos 60 minutos a distância fica o quê? Fica muito boa para a gente traçar. E aí, tem um detalhe. O Fibonacci ele funciona independente do tempo gráfico que vocês utilizarem. Eu estou utilizando no 60 nessa técnica e está dando muito certo, porque a distância para mim fica muito boa. Tá? Mas se vocês quiserem utilizar em outro tempo gráfico, fique a critério de cada um. Tá bom? E aí, o que acontece? Bom, traçamos aqui, né, os nossos pontos lá nos 5 minutos. Viemos aqui agora para o gráfico o quê? Para o gráfico de 60. E aí, vou pegar o meu Fibonacci matriósica e vou traçar o quê? Meu Fibonacci assim, né? Beleza, Fibonacci traçado. Mas, Arthur, né, o mercado está no 61 aí. Né? E se o mercado, por exemplo, subir bastante ou então romper para baixo? Bom, a gente sabe que existe a técnica da expansão de Fibonacci. Né? A expansão de Fibonacci a gente aprendeu a fazer. O que acontece? Eu vou pegar, né, o outro nível de ouro, fora o 100%, que é quem? 61,8, e vou jogar para baixo. Ou seja, vou fazer isso aqui.
eu pego o nível clássico de Fibonacci do 61.8 e jogo onde hoje é quem? O 100%, nesse pivô aqui desse candle de compra. E aí vocês ajeitam direitinho, tá? Olha só, a mínima dele está no 64,5, né? Então tem que colocar um pouquinho mais para cima aqui, 64,5 aproximadamente, né? E aí a gente tem o quê? Mais pontos de Fibonacci para baixo, beleza? Bom, traçado Fibonacci, o que a gente vai fazer? A gente vai ir para o gráfico diário, tá? O gráfico diário é o quê? É a última parte da nossa técnica do D605. O que a gente vai fazer nesse gráfico diário? Bom, a gente vai fazer aquela análise de pivôs, né, que a gente viu nas outras aulas. Olha só, o mercado veio, tinha um pivô aqui, depois ele veio e subiu, fez um pivô aqui, fez um pivô aqui, fez um aqui, 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 aqui e foi. E o mercado aqui está com cara de uma possível consolidação. Ou seja, para o mercado perder essa região e acelerar, ele tem que perder exatamente quem? Olha só, aqueles pontos que a gente traçou nos 5 minutos, vocês lembram? O 25 e o 28,5. Ou seja, se ele perde aqui, ele pode dar uma rasgada até onde? Até a região desse pivô aqui que eu tenho. Essa região aqui, ó. Né? Ou seja, fiquem atentos com o rompimento destas regiões. E aí o que eu faço? Eu venho nesses níveis que foram marcados, venho no texto, coloco à direita, coloco acima e aí eu coloco atenção. Porque eu sei que nessa região tem um ponto importante. Se o mercado perder, ele tende a acelerar. E aí, como é um rompimento de venda, eu deixo vermelho, coloco uma linha diferenciada e pronto, eu tenho um ponto de atenção. Se o mercado perder aqui, de fato ele pode acelerar até esse outro ponto. A mesma coisa lá em cima, né? Se o mercado me vem e ganha esse topo aqui, que é a máxima histórica, né? O mercado pode acelerar e buscar quem? Buscar facilmente os R$6. Então eu também venho aqui, coloco atenção, né? Mas aqui eu já deixo na cor verde porque eu sei que se romper esse ponto o mercado pode acelerar com muita força o movimento comprador. Beleza? Então no diário vocês só vão delimitar essas regiões de pivô com suportes e resistências, tá? Por que não retângulos? Porque quando você faz um retângulo num gráfico diário, a região fica muito grande. Como a gente opera em intraday, né, uma região às vezes fica com 40, 50, 60 pontos. Isso é inviável de se operar, a não ser quem opera com uma mão muito grande. Mas mesmo assim, eu prefiro que vocês façam essas marcações porque vocês sabem, olha, chegou nessa região, fique atento, um possível rompimento, o mercado corre. Agora, se está tendo uma absorção aqui, por exemplo, da ponta comprada, ou seja, o comprador está absorvendo o vendedor, entra aqui porque é uma região de muita força no preço, tá bom? E aí depois que a gente acaba, né, toda a análise que a gente acabou de fazer, a gente vem para o gráfico de 5 minutos. E aí nos 5 minutos a gente vai ter todos os estudos bem delineados. O Profit, ele está fazendo isso, tá? Ele está tirando os estudos do lugar. Então, o que vocês fazem? Vocês podem pegar no retângulo e aí vocês vão pôr para o lado, tá? Com a seta do teclado. Vou fazer aqui, porque toda vez que a gente faz os estudos está acontecendo isso. E aí, se vocês forem analisar, né? Em todas as regiões que tem uma marcação nossa, tem o quê? Tem o Fibonacci. Por isso que eu peço para vocês, tracem primeiro as regiões de valor no gráfico de 5, porque vocês fazendo essas marcações, o que acontece? Vocês não ficam tendenciosos, né, a fazer o quê? A fazer as outras marcações de regiões de valor em cima de pontos importantes, tá bom? Deixa eu dar uma esticada aqui, né? Pode sair um pouco... Opa! Pode sair um pouquinho do lugar aqui por conta desse ajuste ser manual, mas é mais ou menos a região como vocês viram a gente traçando, tá bom? Então, a técnica do D605, se vocês forem analisar, é uma técnica o quê? Simples, né? Não tem muito mistério, mas quando vocês dedicam tempo na manhã para fazer essa análise de preço, vocês vão enxergar no dia a dia operacional de vocês uma grande diferença, porque vocês vão ter
regiões balizadoras da tomada de decisão. Como a gente vive um mercado atual sem tanta liquidez, um mercado que acaba sendo muito volátil por conta dessa falta de liquidez, o que ocorre? É muito melhor a gente esperar o fluxo falar para a gente entrar quando a gente está em alguma região, seja daqui, né, uma região de memória longa, ou seja uma região no volume price, que é uma região de memória curta. E aí, vou dar play aqui nesse dia, tá, para a gente ver o que aconteceu. Vamos lá, eu vou deixar correr aí os candles, tá bom? Ó, o mercado respeitou a primeira vez ali, né, a região de compra que a gente traçou. É claro, não iria comprar aqui só porque é uma região de compra. A gente tem que analisar todo o contexto, tá bom? Deixar o mercado rolar mais um pouquinho. Enquanto ele vai funcionando aí, eu vou dar uma ajeitada aqui nesses retângulos para a gente ver se o preço respeita ou não as nossas regiões traçadas, tá bom? Ó, o mercado vindo buscar um ponto de indecisão aí com o Fibonacci de ouro. Vamos ver se ele rompe ou não a região. E olha só, se vocês estão enxergando aqui, por exemplo, pelo fluxo, que o comprador está exaurindo o movimento e o vendedor está entrando, aqui seria uma excelente oportunidade, porque eu tenho um ponto de Fibo de ouro e também tenho o quê? Um ponto de indecisão importante do mercado, tá? Bom, vou passar aqui um pouquinho para frente, deixa eu pausar, colocar aqui para vocês às 9h30, vamos ver aqui que o mercado aprontou. Ó, o mercado foi lá testar a região, né, mas segurou. Vamos ver se deu continuidade aí no movimento. Olha só, o mercado veio, segurou exatamente no ponto de decisão, voltou aqui, entrou com tudo nessa região, né, perdeu a região de compra aqui, fez um pullback exatamente aonde? Na nossa região, e agora ele pode vir finalizar o movimento talvez aonde? Nos nossos pontos de atenção. A gente está numa região de quê? De rasgada de preço, né? Vamos ver como é que o mercado se comporta aí, tá? Vou colocar aqui até as 11 horas. Vamos ver como é que o mercado se portou aí. Olha isso. O mercado veio buscar qual região? A nossa região exatamente de atenção, região de rasgada. Ele veio, rasgou e voltou também da mesma forma. Veio buscar quem agora? Novamente o ponto de Fibonacci, tá bom? Então, se vocês se dedicam a fazer no início da manhã essas marcações, que nem eu te falei, tentem fazer essas marcações de maneira cartesiana, né? Analisem exatamente as posições, analisem exatamente onde o comprador demonstrou interesse, onde o vendedor demonstrou interesse, porque isso faz toda a diferença. Lembrando, a gente não toma decisões pelo gráfico, a gente toma decisões pelo fluxo, mas só que nesse novo mercado, nessa nova dinâmica de preço, né, a gente tem que o quê? Ficar muito atento ao que está acontecendo nessas regiões para a gente tomar sempre a decisão mais assertiva possível, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida em relação à marcação das regiões, estou completamente à disposição, tá bom? Abração!